Primeiramente, eu gostaria de saudar todos os presentes aqui no Salão Allan Kardec, bem como todos os que nos acompanham de forma virtual e possam vir a acessar esse conteúdo a posteriori. Em primeiro lugar, meus amigos, eu gostaria de expressar a minha gratidão por ter recebido esse convite tão generoso, formulado aqui pelos nossos dirigentes, para que eu pudesse, ainda que de maneira bastante modesta, cooperar com os trabalhos do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, especialmente numa data como hoje. Hoje é 16 de agosto, e no dia 16 de agosto de 1886, não um sábado como hoje, mas uma segunda-feira, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, fazia uma conferência na cidade do Rio de Janeiro, na qual dava publicidade à sua adesão ao Espiritismo. E como nós sabemos, bondosos irmãos, os espíritas em particular e os brasileiros em geral, somos todos devedores do Dr. Bezerra, especialmente nós, frequentadores do Paz e Amor em Jesus, porque o Dr. Bezerra de Menezes, na Terra, o médico dos pobres e agora médico do espaço, é um dos mentores desta casa. Meus amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, obra monumental, o terceiro livro da codificação de Allan Kardec, em seu capítulo 5, traz como tema justamente o que já foi mencionado anteriormente. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Relata Mateus, um dos apóstolos do Cristo, que em certa oportunidade o Divino Mestre Jesus avistou uma grande multidão. Naquele momento, ele decidiu subir ao monte e sentou-se para transmitir os ensinamentos àqueles que ali estavam presentes. E o ato de se sentar não é um mero detalhe. Os sábios hebreus, quando pretendiam transmitir conhecimentos aos seus discípulos, o faziam sentando-se. E naquela ocasião, relata Mateus, no capítulo 5 de seu Evangelho, no versículo 4, o nosso Divino Mestre Jesus nos ensinou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É na questão de número 946 do Livro dos Espíritos, a obra fundamental da nossa doutrina, que o Espírito da Verdade nos esclarece um pouco mais acerca deste tema das aflições. Respondendo a uma das questões formuladas por Allan Kardec, o nosso codificador, o Espírito da Verdade nos ensina que as tribulações da vida representam as provas ou expiações. E ensina mais a entidade luminosa. Ensina o Espírito da Verdade, nessa questão que eu mencionei, que felizes daqueles que suportam essas tribulações sem murmurar, porque serão recompensados. As provas e expiações, bondosos irmãos, são inerentes à condição que nós sustentamos na terra.
Sabemos nós, os espíritas, que os mundos neste universo infinito se classificam em 5 categorias. Temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes e, por fim, os mundos celestes. E todos nós conhecemos os mundos da 2ª categoria, os mundos de provas e expiações, mesmo porque nós todos habitamos um mundo desta categoria. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Ou, se preferirmos, na linguagem evangélica, e quando eu digo linguagem evangélica, não estou me referindo aos evangélicos, nossos irmãos, mas linguagem evangélica no sentido de a linguagem contida nos 4 evangelhos, por intermédio dos quais os ensinamentos do Cristo nos foram transmitidos. Na linguagem evangélica, as provas e expiações que nós estudamos na doutrina espírita são chamadas de aflições. Se é fato, meus amigos, que a nossa passagem pelo plano terrestre implica necessariamente o enfrentamento de adversidades, nos é lícito refletir acerca da melhor maneira de enfrentarmos estas adversidades. E é numa obra monumental, ditada pelo benfeitor Emmanuel, ao inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, que nós podemos colher mais elementos a fim de que enfrentemos na Terra o que todos viemos enfrentar. Esta obra tem como título Hoje, e foi publicada no ano de 1984, um ano muito produtivo de Francisco Cândido Xavier, a quem todos nós somos muito devedores. Apenas neste ano, o nosso inesquecível Chico Xavier, e nós nos referimos a ele como se ele fosse da família, não é verdade? Chico Xavier, parece que é alguém da família, um amigo, mas ele é da nossa família e é sim um amigo de todos nós. Apenas no ano de 1984, ele publicou 19 obras. E neste livro monumental, intitulado Hoje, ele traz uma mensagem ditada pelo benfeitor Emmanuel, que tem como título a palavra desespero. Ensina o benfeitor Emmanuel, nesta lição que acabei de mencionar, que os problemas que todos nós enfrentamos na Terra, em nossa passagem pelo plano terrestre, são uma espécie de prova, de teste, a fim de que nós nos fortaleçamos e continuemos em nossa jornada, a fim de alcançar o nosso destino. E o nosso destino, bondosos irmãos, não é outro senão aquele de alcançar a perfeição e a felicidade eterna. Ensina o benfeitor Emmanuel, no livro Hoje, que diante das aflições, ou se preferirmos, diante das provas e expiações, enfim, diante da dor, o homem encarnado tem basicamente 2 opções, são 2 os caminhos. Diante das adversidades, ele pode cultivar a paciência, e quando assim o faz, a paciência serve como um verdadeiro sustentáculo para que ele se mantenha de pé. Mas pode também o homem encarnado, diante das dificuldades que certamente enfrentará na Terra, optar
pelo desespero. E assim, ao invés de caminhar para a solução dos seus problemas, ele os agrava. Ele os agrava. Ensina o benfeitor que naqueles momentos em que nós enfrentamos conflitos domésticos, e isso acontece com todos nós, a paciência é sim uma boa conselheira, mas o desespero não, porque ele pode nos levar à utilização de palavras das quais possamos vir a nos arrepender depois. É muito comum nos momentos de altercação, naquelas discussões que acontecem em nossos lares, né, que, influenciados pelo desespero diante da situação, nós falemos mais do que devíamos. Ensina também o benfeitor Emmanuel, neste mesmo livro Hoje, publicado no ano de 1984, que nas questões sociais é a paciência que deve nos dirigir, e não o desespero. Porque o desespero leva ao assodamento, que é a pressa. Pressa, aliás, que caracteriza a maioria da humanidade que caminha na Terra. Podem refletir por alguns instantes e vocês chegarão a esta conclusão. Não é uma característica de todos nós a ansiedade para que tudo se resolva num tempo curto? Nós, muitas vezes, bondosos irmãos, temos este comportamento, mas é a paciência que deve dirigir os nossos passos, porque a paciência nos fortalece e o desespero agrava as nossas aflições. Mesmo nas reivindicações de natureza justa, é a paciência que deve nos dirigir e não o desespero, porque uma reivindicação justa temperada com assodamento, pode não ter como desfecho aquilo que nós pretendíamos. E ensina ainda o benfeitor Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que nas questões de moléstia, de doença, também a paciência é boa conselheira e o desespero nos tira do caminho. O benfeitor ensina que os medicamentos, os remédios, devem sempre ser tomados na dose certa, porque mesmo um remédio em doses excessivas pode se converter em veneno. E aquele desespero, no momento da dor, se resultar na ingestão de uma dose diferente da que nos foi ministrada, ao invés de nos auxiliar para que a nossa saúde se recupere, ela vai agravar o nosso quadro de saúde. Em outra mensagem primorosa, também ditada pelo benfeitor Emmanuel, ao médium Chico Xavier, publicada há muitos anos atrás, em janeiro de 1952, numa revista chamada Reformador. Revista essa, meus amigos, fundada na época do Dr. Bezerra de Menezes e que circula ainda nos dias de hoje, porque a revista Reformador é o órgão de comunicação oficial da Federação Espírita Brasileira. E foi nesta revista, em janeiro de 52, que o benfeitor Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, publicou a mensagem intitulada Não te aflijas. Não te aflijas. Ensina o benfeitor
que as aflições, como eu já mencionei, caracterizam a terra, todos nós vamos enfrentá-las. Mas ensina ainda o Espírito de luz, utilizando-se de uma imagem poderosa e de simples compreensão, que qualquer um de nós, diante de um incêndio, não tentaria apagá-lo utilizando gasolina. Não é verdade? Nós jamais faríamos isso. Mas é muito curioso observar que nas questões de ordem espiritual, nós fazemos isso. Já me referi aos conflitos domésticos. O silêncio dos conflitos domésticos representa a água, que tem sim o condão de apagar o foco do fogo. Enquanto o verbo usado de forma exagerada representa a gasolina. E a gasolina, se não apaga o incêndio material, tampouco pode apagar o incêndio de ordem espiritual. Ensina o benfeitor Emmanuel que um binômio deve dirigir o nosso comportamento diante das aflições. E esse binômio é constituído por duas palavras que devemos memorizar: serenidade e silêncio. Serenidade e silêncio, a fim de que nós possamos nos fortalecer, alcançando assim o nosso objetivo, que não é outro senão aquele de buscar no mundo material a evolução que nos colocará no caminho que devemos percorrer. Assim, bondosos irmãos, recordando da lição luminosa do nosso Divino Mestre Jesus, que governa a terra, como nós aprendemos com o eminente escritor francês Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, e também com Emmanuel, na obra memorável intitulada A Caminho da Luz, também ditada por Chico Xavier, o Cristo que nos governa espera de todos nós que enfrentemos com coragem as aflições que possam se abater sobre nós. Porque ensina o Divino Mestre: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E esta consolação, em muitas ocasiões, não se dá no plano no qual nós nos encontramos neste momento, que é o plano material. Em muitas ocasiões, esta consolação vai se dar no plano para o qual todos nós partiremos, que é o plano espiritual. É fundamental que cada um de nós, recorrendo ao conhecimento que nós já temos, é fundamental que todos nós tenhamos a perspectiva adequada para fazer um balanço de tudo que nos acontece na Terra. A vida material é uma fase da nossa vida, mas não é a única fase. Voltaremos à Terra, é verdade, quantas vezes forem necessárias para que possamos conquistar a luz que nos levará à perfeição. Mas, extinta a vida física, seguimos em nossa existência no plano espiritual, e quando as consolações não se dão na terra, elas se dão no céu. Assim,
bondosos irmãos, é necessário que atendamos ao apelo do nosso Divino Mestre Jesus, que quando nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, nos ensina que nós devemos enfrentar todos os problemas da terra, as aflições na linguagem evangélica, ou as provas e expiações na linguagem da codificação, com uma virtude que distingue aqueles que já avançaram. E essa virtude, bondosos irmãos, atende pelo nome de resignação. Devemos estar sempre resignados, o que é diferente de estarmos acomodados. Há muita diferença entre esses dois termos, porque a resignação que nos fortalece deriva da fé que temos em Deus e na doutrina espírita. Não nos enganemos, a palavra fé pode ser traduzida por confiança, porque ter fé é confiar integralmente na providência divina. E aqueles que confiam em nosso Pai Celestial têm a mais absoluta certeza de que Ele jamais nos abandona. Certeza essa que já tinham os antigos, conforme deixaram registrado no Velho Testamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma frase que expressa fé, portanto, confiança, a mais absoluta confiança na providência divina, nos levando assim a enfrentarmos as adversidades que possam vir a se apresentar com resignação, sem revolta contra a providência divina. Porque aprendemos na doutrina espírita que todo efeito tem uma causa, e as causas das aflições que enfrentamos nos dias de hoje, se não estão localizadas na vida presente, certamente estão localizadas nas vidas passadas. Assim, é importante que aprendamos esta lição do Evangelho do Cristo e estejamos sempre de pé, com coragem, com bom ânimo, sabendo que Deus jamais nos abandona e nos auxilia, bondosos irmãos, permanentemente, por intermédio de seus emissários, tanto os encarnados quanto os desencarnados, como é o caso do inesquecível doutor Bezerra de Menezes, que assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira no ano de 1895, para ser mais preciso, 3 de agosto de 1895. E, diferentemente dos seus antecessores, decidiu que as reuniões da nossa querida FEB deveriam ser públicas, porque antes dele as reuniões eram privadas. O doutor Bezerra fez a seguinte sugestão: por que é que a gente não faz uma reunião aberta para o público? Alguém faz uma breve exposição, um tema do Livro dos Espíritos, ou um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, faz um breve comentário, depois a gente faz a aplicação dos passes magnéticos, aí a água fluidificada e termina a reunião. Alguém já participou de uma reunião nesses moldes? Nesta casa acontecem 17 reuniões por semana nesses moldes. E nós devemos isso, bondosos irmãos, ao doutor Bezerra de Menezes, mentor desta casa,
a quem mais uma vez eu expresso a nossa gratidão por tudo que ele fez quando estava na terra e por tudo que ele faz ainda hoje, a partir do plano espiritual. E, meus irmãos, para que nós possamos encerrar esta breve exposição, eu vou transmitir a todos vocês uma mensagem que lhes foi endereçada a cada um de vocês e vem do ano de 1977. É uma carta dirigida a todos vocês. Não sei se vocês já ouviram falar do carteiro. Ele se chamava Chico Xavier. E a autora da mensagem é a benfeitora Maria Dolores, que no livro Maria Dolores ditou a mensagem: serve e confia. Escuta, alma querida, se alguma provação te agita os caminhos da vida, e a jornada te cansa, pensa na bênção da esperança e olha em torno de ti no dia a dia. Das entranhas do abismo aos reinos estelares, a natureza em todos os lugares, ao integrar-se a Deus, age, serve e confia. Equilibra-se o mundo, polo a polo, sem qualquer atropelo, o verme aduba o solo, confiante em que o sol há de aquecê-lo. A tamareira no deserto permanece em trabalho, mas no dia esfogueante sabe ao certo, obedecendo à vida e servindo a contento, que a noite lhe trará o socorro do orvalho por bendito alimento. Quando o tronco balança ao vento forte e a tempestade ruge nos caminhos, há trovões anunciando os coriscos da morte, as aves aconchegam-se nos ninhos, esperando que as nuvens tresmalhadas, muito além das ramadas, em movimentação incessante e imprecisa, passarão no aguaceiro turbulento, e de que a paz virá nos bálsamos da brisa, sob o telhado azul do firmamento. Pensa na história do minério bruto. Dizem que quando preso aos flagelos do forno, ei-lo a emitir imprecações em torno, a estremecer de horror, de pedaço em pedaço, e o céu lhe muda a forma, em sublime processo, dele fazendo as altas vigas de aço, assegurando a força do progresso. Assim também, alma querida e boa, quando a prova te doa, não desanimes, segue e busca a frente. Porque a paz do Senhor vela constantemente sobre toda a criação. Por mais pesada a luta em que te vejas, conserva o coração, vestido de tarefas benfazejas, entre os braços amigos da esperança, guarda sempre os deveres teus e meus, quanto possas, trabalha, ajuda e avança, serve e confia em Deus. Meus amigos, agradeço imensamente a atenção de todos vocês e que os bons espíritos possam conceder a todos nós paz e amor em nossos corações. Boa tarde.